Boa noite, irmãos da Igreja Batista do Bandeirante 1. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos estar, então, nesta alegria, louvando ao Senhor com um cântico que diz: celebrar em conjunto ao Senhor, que você possa celebrar neste momento. Declarando ainda que o nosso Deus, Ele é santo. Vamos cantar: só Tu és santo. Casa, e o meu coração
estamos, Senhor Deus, reunidos em Tua presença, Senhor, porque queremos aprender de Ti, queremos ouvir a Tua voz. Te pedimos, Pai, que abençoe a pastora Lísia, que ela seja, Senhor Deus, capacitada e usada por Ti nesta noite, Senhor Deus, para falar a cada coração. Abençoe cada vida, Senhor Deus, que cada mente, cada coração esteja neste momento, Senhor Deus, aberto para ouvir, entender e guardar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com você mais uma vez nesse domingo, já que pela manhã já participamos da nossa EBD, que tem sido uma bênção, né, queridos? Tem sido uma bênção para esse tempo que nós estamos vivendo, conversar um pouco sobre as consequências da pandemia e como nós estamos podendo vencê-la, né, através das nossas lições da EBD. E nesse momento nós nos encontramos para esse culto celebrativo, onde a Deus é dado honra, glória, como nós já fizemos através dos nossos louvores, e também quando nós paramos adiante do Espírito Santo, acalmamos o nosso coração para ouvir o recado de Deus através da sua palavra. Agradecemos ao Ministério de Louvor pela sua dedicação, pelas escolhas dos cânticos, que tem sido assim de elevo espiritual para nossas almas. Que Deus abençoe aos nossos queridos e as suas famílias. E também que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Nós estamos em propósito de oração pelas famílias, rogando a Deus que nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta incerteza, que o Espírito Santo possa ocupar corações e mentes das famílias, para que nós saiamos dessa mais fortes, mais equilibrados, mais certos da vontade de Deus em nossa vida. Pois bem, dia 26 de julho, último domingo do mês de julho. Olha como esse mês passou rápido, né? Alguns dizem que está passando assim tão devagar devido à pandemia, mas eu digo que está passando muito rápido mesmo. Já se foram, né? Já se foram os dias de julho praticamente e já vem aí agosto e temos novidade para agosto. Agosto de Deus. Participe às quartas-feiras dos nossos estudos sobre as parábolas. Vamos descobrir a vontade de Deus para cada um de nós, sempre baseado nas palavras de Jesus, né? Através da Bíblia, orientações práticas para o nosso dia a dia. Pois bem, vamos à palavra de Deus então, pedindo ao Senhor também que possa vir sobre o nosso coração, nos dando entendimento. Oramos. Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ao alcance da nossa voz, aonde eles estiverem agora, participando desse culto online. Que suas famílias sejam abençoadas. Que nossos corações e mentes estejam ligados ao Senhor nessa hora, para que sejamos mais do que vencedores, recebendo o seu recado, a sua promessa, a sua orientação para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, no domingo passado, nós vimos com vocês, através do profeta Jeremias, o seguinte tema: pare de se lamentar e viva. Está bem fresco na sua memória. Talvez você me pergunte, pastor, por que você está fazendo uma sequência, né? Estudamos Reis, estudamos Davi, Salomão, entramos em Isaías, ficamos 2 domingos em Isaías, viemos para Jeremias e agora a senhora propõe de novo esse tema: pare de se lamentar e viva. Queridos, eu costumo preparar as mensagens, as ministrações, de acordo com o que Deus fala ao meu coração nas devocionais. Então Deus fala comigo primeiro e depois a gente vem assim passar então a congregação, a igreja, o recado de Deus. Por isso nós temos seguido essa série sequencial. Hoje nós não vamos estar no livro de Jeremias, mas eu te convido a retornar um pouquinho e nós vamos para Salmos, para o livro de Salmos de número 137.
Salmo de número 137 é o que nós vamos estar meditando hoje na palavra de Deus sobre o tema Pare de se lamentar e viva. Se você está com a sua mente bem ligada, bem fresca, né? Nós dissemos juntos essa palavra, essa frase no domingo passado. E ele veio latente, essa frase veio latente ao meu coração durante essa semana. E hoje nós vamos estudar o livro de Salmos 137. Porém, irmãos, fique sabendo que esse Salmo 137 tem tudo a ver e está ligado com o que nós estudamos no domingo passado, que nós vimos através do profeta Jeremias o momento em que o povo de Judá, por sua rebeldia, por sua desobediência, ele é levado cativo à Babilônia. São levados ao cativeiro babilônico por 70 anos, por ordem de Deus, por permissão de Deus, porque não houve quebrantamento, não houve arrependimento. Esse Salmo 137, então, que nós vamos estar estudando hoje, eu vou estar lendo junto com os irmãos e meditando, nada mais é do que um relato de como os judeus da província de Judá estavam se comportando em terra babilônica. Nesse momento de cativeiro babilônico, como eles estavam se comportando. Se vocês se recordam, nós dissemos no domingo passado, através da leitura de Jeremias capítulo 29, que eles receberam instruções de como se comportar na Babilônia, de como deveriam se comportar durante o cativeiro babilônico, que era um período muito longo, não é isso? De 70 anos. Então, a instrução de Deus através do profeta Jeremias foi que eles tivessem uma vida próspera, que se casassem, que tivessem filhos, que plantassem, que colhessem, que vivessem enquanto estivessem na terra de Babilônia. E nesse Salmo 137, nós vamos ver se eles obedeceram essa orientação de Deus. Se eles pararam de se lamentar e viveram, né? Se eles ouviram a voz de Deus através do profeta Jeremias ou se não. Se o coração deles estava aberto à orientação e à vontade de Deus ou se estava duro e fechado ainda depois de tantas orientações e ensinamento da parte de Deus. Queridos, o interessante que nós precisamos observar é que Deus estava com o povo de Judá. Por mais que eles abandonassem, virassem as costas para Deus, Deus estava com eles em Judá, mas dando oportunidade, dando chance, dando orientação ao arrependimento. E quando eles foram levados ao cativeiro babilônico, o Senhor continuava com eles. Por isso que Deus deu orientações a eles lá naquela terra estrangeira. Queridos, se o nosso tema é pare de se lamentar e viva, orientação de Deus ao povo de Judá, eu quero ver com os irmãos como o povo de Judá se comportou então. Como o povo de Judá se comportou no cativeiro babilônico após receberem essa orientação de Deus. O que foi que eles fizeram com a orientação que Deus deu? Nós vamos ver então, em primeiro lugar, que o povo de Judá se lamentavam apegados ao passado. Em primeiro lugar, se lamentavam apegados ao passado. A orientação de Deus foi: pare de se lamentar e vivam. Porém, eles se lamentavam apegados ao passado no cativeiro babilônico. Vamos então ao Salmo 137. Nós vamos estar lendo o versículo de 1 ao 6 para ver o comportamento do povo de Judá em terra estrangeira. Salmo 137, de 1 ao 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Versículo 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira?
que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Versículo 6. Que a língua me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Se eu não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Meu Deus, a orientação é: pare de se lamentar e vivam, porque vocês estão em terra estrangeira, ficarão aqui por muito tempo. E olha só o que o povo de Judá, ele acabou fazendo. Se lamentavam, apegados ao passado. Queridos, o passado ele é precioso, desde que ele não impeça de viver o presente e o futuro. Vou repetir. O passado ele é precioso, desde que ele não me impeça de viver o presente e de viver o futuro. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Judá, com o povo de Deus. O povo de Judá, como nós vimos nos versículos 1 e 2, o que eles fizeram em cativeiro babilônico? Diz o versículo 1 que nós nos sentamos e choramos juntos aos rios da Babilônia. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ações de quem está apegado ao lamento. Ações de quem está apegado à murmuração, ao choro, à lamúria, ao invés de estar vivendo um momento alegre e de esperança. Queridos, nós vimos que mesmo eles estando em terra de estrangeiros, cativos da Babilônia, ali eles estavam como escravos em Babilônia, eles foram autorizados pelos opressores, como eles chamam aqui, a cantarem. Na verdade, eles receberam um pedido daqueles guardas que estavam tomando conta deles, daquelas pessoas que estavam ali vigiando. Por favor, cante-nos canções alegres, usem os seus instrumentos. Foram autorizados dentro do cativeiro render louvores a Deus. Mostre para nós a sua fé. Mesmo estando num momento triste, num lugar que vocês não gostariam de estar, mostre para nós a sua fé, mostre para nós o seu relacionamento com o seu Deus. Mas infelizmente, queridos, o que nós vemos é o povo judeu abrindo mão de ser bênção naquela localidade e pendurando a chuteira, como se diz por aí, né? No sentido figurado aí ao futebol. Penduraram a chuteira, resolveram aposentar a possibilidade deles de serem adoradores, de louvar ao Deus dos deuses, de mostrar lá no cativeiro babilônico que Deus estava com eles em Jerusalém e Judá, mas também estava na Babilônia. Ali, naquele lugar, Deus os acompanhou, não os abandonou, estava dando orientações, porém, ao pedido daqueles soldados, ao pedido daqueles guardas, aqueles guardiões, daqueles que eram seus opressores, que eram aqueles que estavam guardando os escravos de Judá na Babilônia, eles se recusaram. Preferimos ficar sentados à beira do rio, preferimos todos nós nos sentamos e choramos e penduramos as nossas harpas, recusamos a louvar ao Senhor. Olha o que estava acontecendo com aquele povo. Eles, irmãos, ele querido, ele querida, eles, meus amigos e minhas amigas, esqueceram que Deus estava em todo lugar. Na mente deles, Deus estava em Jerusalém. Na mente deles, Deus estava no templo que fora destruído. Ou seja, a possibilidade de adoração deles tinha terminado, tinha acabado. Será que eles não sabiam que Deus era onisciente, onipresente, onipotente? Com certeza, Deus em sua onipresença está em todos os lugares.
e ele merecia ser adorado também em terra babilônica, porque através do testemunho de Judá, os babilônicos seriam abençoados, se renderiam aos Deus dos deuses. Mas ao contrário, no versículo 5 e 6, nós vemos que esses judeus tomaram uma terrível decisão. Assim está escrito: que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu não me esquecer de ti, que a língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Um povo apegado ao passado, um povo impedido de viver o presente, apegado ao passado, e o que é pior, apegado a um lugar, apegado a uma coisa. Jerusalém era a minha maior alegria. Ora, não é Deus a nossa maior alegria? Não é o Altíssimo a nossa maior alegria? Presos ao passado, deixaram de viver o presente, deixaram de aproveitar a oportunidade de ver aquela que estava sendo dada a eles. Adorem em terra estranha. Eles não estariam fazendo nada contrário às autoridades, muito pelo contrário, eles estavam sendo autorizados a adorar e não aproveitaram. Deixando, queridos, essa oportunidade passar e apegados ao passado, apegados a um templo, apegado à terra estranha, a terra deles que ficou para trás, deixando de ver que eles estavam em terra estranha para ser bênção, para ter uma nova oportunidade de vida, eles deixaram de produzir. Ao contrário de outros servos de Deus que nós vemos na Bíblia. Por exemplo, Daniel também foi levado para o cativeiro. Ele também estava lá, mas mesmo assim foi bênção dentro do palácio, se tornou ali um dos líderes, um dos governadores, porque parou de se lamentar e começou a viver a oportunidade que estava sendo dada. José foi levado também escravo para o Egito, mas ao invés de ficar se lamentando, ele resolveu viver e por esse motivo se tornou governador de todo o Egito. As oportunidades chegavam e ele aproveitava. Assim aconteceu com Esther. Esther também foi levada em cativeiro, junto com seu tio Mardoqueu, mas ela deixou de se lamentar e foi viver, foi participar de um concurso de beleza e por esse motivo se tornou rainha de toda a província de Suzã. Teve uma nova oportunidade de vida, se aproveitou. Nós vemos também a Ruth, uma moabita, também levada para uma cidade estrangeira, saiu de Moabe com a sua sogra e foi de volta a Judá com a sua sogra Noemi. Lá se casou novamente, depois da sua viuvez, e se tornou a descendência dela, a descendência de Jesus Cristo, se tornou uma mulher importante para a história do nosso Salvador Jesus Cristo, porque ela soube aproveitar a oportunidade. Queridos, como o próprio nome já diz, é passado. Como o próprio nome diz, passado é passado, não pode ser mudado. O passado não pode ser mudado jamais, ele já aconteceu e já ficou para trás, mas nós, querido, podemos impedir de que ele dirija e destrua o nosso presente e o nosso futuro. É isso que Deus está orientando. Impeça, interrompa a ação do passado na nossa vida, a tal ponto que ele nos impeça de viver o presente e o futuro. Passado não pode ser mudado, nunca mais. E para que ficarmos agarrados a ele? Para que ficarmos nos lamentando por coisas do passado, vivendo num saudosismo que adoece, ao invés de vermos as oportunidades do presente, do momento que Deus nos dá? Cante louvores em terra estrangeira. Mesmo se nós não estivermos, irmãos, no momento, numa condição agradável ao nosso coração, nós não podemos esquecer, Deus está conosco. Ele não está preso no templo.
Deus está dentro de nós, Jesus está dentro de nós, aonde nós estamos, Ele também está e continua merecedor de toda honra e toda glória e toda adoração. Em todo tempo, dê ação de graça, em todo tempo seja grato a Deus. Não é hora de pendurar as harpas, não é hora de se recusar à adoração, porque quando nós fazemos isso, irmãos, apegados ao passado, temos a visão limitada para ver as oportunidades que Deus está nos dando. Ao invés de seguirmos o exemplo de Judá, que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, de José, de Esté, de Ruth e de tantos outros que foram bênção mesmo em terra estrangeira. Deus tem oportunidade para mim e para você. Com o coração cheio de gratidão ao Senhor, as oportunidades estão chegando. Mas quando presos ao passado nós estamos, irmãos, não recebemos com alegria as oportunidades do presente de mudarmos e transformarmos a nossa vida em uma outra vida. Queridos, em segundo lugar, nós vemos nesse texto que o povo de Judá, eles se lamentavam, odiando e desejando uma vingança, misericórdia. Além de se recusar a adoração a Deus, além de estarem presos a um local e a um templo que fora destruído, além de pendurarem as harpas, pendurarem as chuteiras e perderem as oportunidades, eles estavam ali lamentando, odiando e desejando vingança, misericórdia. Vamos ler o versículo 7 a 9 do Salmo 137? Diz assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas, do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Versículo 9. Feliz aqueles que pegaram os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Misericórdia. Muitos têm dificuldade de entender esse versículo 9 e nós vamos abordar ele agora para que fique bem claro às nossas mentes. Se lamentavam, odiando e desejando vingança. Nada, queridos, tem mais poder de nos paralisar do que o ódio. Nada tem mais poder de nos paralisar do que o ódio. E o povo de Judá, que recebeu uma ordem de Deus, pare de se lamentar e vivam, estavam se lamentando e o motor, a vela motor que colocavam para frente era o ódio, o desejo de vingança. Queridos, eles foram tão audaciosos que no versículo 7, eles pedem a Deus para promover a vingança. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, destruam-nos com mão forte, porque nós estamos no cativeiro babilônico. Misericórdia, que naquele momento o povo de Judá, o povo de Deus, foi infeliz. Sabe por quê? Uma das características das pessoas que odeiam, não estou dizendo todas, mas da maioria, é culpar os outros pelos seus erros. O negar admitir que também errou. Coisas simples, irmãos, nos afetam e nós queremos odiar para o resto da vida, sendo impedidos de viver o presente. Veja bem o versículo de número 8, diz assim: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Vejam bem, o povo de Judá, o povo de Deus estava na Babilônia, não era por causa da Babilônia. O povo de Judá estava na Babilônia por causa deles. Foram eles que desobedeceram a Deus, não ouviram a voz dos profetas, embarcaram nessa situação difícil, foram rebeldes até o fim. E olha que Deus deu chance através de vários profetas avisando: arrepende-se, volte para mim, eu sou o único Deus.
e eles envolvidos com a idolatria, envolvidos com tudo que era ruim, desobedeceram, se rebelaram, foram maus contra Deus e agora estão culpando Babilônia. Deus vinga a Babilônia pelo que ela nos fez. Foi eles mesmos que trouxeram esse mal para a sua vida. Foram eles. Babilônia foi autorizada por Deus a agir. Mas se Deus tivesse dito não, ele não viria. Mas olha bem, hein? O coração cheio de ódio, de rancor de Judá fazia com que eles culpassem a Babilônia pelos seus próprios erros. Esse versículo de número 9 que nós vimos, né, que é um versículo bem terrível, diz assim: feliz é aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Santo Deus! O ódio dos judeus era tão grande contra a Babilônia, por estarem ali naquela terra estrangeira, perdendo a oportunidade de viver, de ser bênção naquele lugar, que eles desejavam o mal para as gerações futuras dos babilônicos. Desejavam o mal para as novas gerações da Babilônia. Feliz será o homem, bem-aventurado será aquele que trouxer vingança sobre os seus filhos e os despedaçar contra a pedra. Misericórdia era o mal que Judá estava desejando aos babilônicos. Que tudo de ruim acontecesse com eles e com a nova geração, tanto que o coração deles era tomado pelo ódio. Queridos, Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas para você, para sua família. Ele tem. Isso é fato. Nós vimos as promessas do Senhor para Judá. Nós vimos que as promessas do Senhor se renovam em nós na nova aliança com Jesus Cristo. Deus tem grandes promessas. Mas viver odiando, viver desejando vingança, nos impede de ver o que Deus quer fazer. Nos impede de ver o que Deus tem para fazer. Nos impede de ver as oportunidades que Deus está trazendo para mim e para você. O maior prejudicado por odiar, por estar agarrado a esse desejo de ódio, é você mesmo. Sou eu mesmo, porque preso ao passado, preso ao que me fizeram, eu vivo impedido de ver as novas oportunidades. Deus está te falando nessa noite, se liberte disso. Se liberte do passado, livre-se disso, porque isso está te impedindo de viver o presente. Seja bênção, não deixe de viver, não deixe de viver. O seu coração precisa estar proposto a ser bênção aonde você está, sem apego ao passado, sem apego ao ódio, mas livre para viver o que Deus tem para você. Preste atenção. Judá, ele volta para sua terra, Jerusalém, ele volta para Judá, tempos depois dos 70 anos. Mas eles voltam arrasados, voltam envergonhados, como nós vimos no livro de Neemias e no livro de Esdras. Precisou se levantar pessoas para renovar ali a cidade de Judá e Jerusalém, porque eles voltaram muito arrasados depois de 70 anos. Poderiam ter voltado, irmãos, como Jacó, a exemplo de Jacó no livro de Gênesis, com fartura, com honra, com alegria, se eles tivessem adorado a Deus em terra estrangeira e se tivesse limpado o coração do ódio. Jacó, quando volta para sua terra, irmãos, volta rico, volta honrado, volta com família, com filhos, em alegria, porque Deus estava com ele, ele reconheceu isso, que mesmo em terra estrangeira o Senhor estava com eles. Judá, no entanto, volta arrasado. Poderiam ter voltado com honra, mas voltaram em desonra. Você precisa estar numa posição de honra e não arrasado. Você precisa estar, eu preciso estar numa posição de honra diante desse Deus e não arrasado pelas nossas próprias escolhas. Como que eu faço isso, pastora? Ouça o Senhor.
Ouça o que Deus está te falando. Pare de se lamentar e viva. Viva livre desse passado que está te aprendendo, que está te maltratando. Pare de não pode mudar mais ele, ficou para trás, então viva o presente e viva o futuro. Queridos, lembrar do passado é só para ver onde nós erramos e nós não queremos errar mais, ou então para ver onde nós acertamos e que nós queremos fazer ainda melhor, mas ele não pode dirigir o nosso presente. Concluindo a minha fala nesse domingo, dia 26 de julho, eu quero deixar a voz do Senhor ecoando no seu coração, ecoando na sua mente, né? Te mostrando a sua doce de vontade. Pare de se lamentar e viva, é ordem de Deus para nós. Adore o Senhor onde Ele estiver, porque Ele, querido, é a sua maior alegria. O Senhor é a minha maior alegria. A nossa maior alegria não pode estar nas coisas que se foram, nas coisas que perdemos. Perdemos um ente querido, era a minha maior alegria. Nossa maior alegria é Deus. Perdemos um bem, perdemos uma casa, perdemos um dinheiro, perdemos uma família. Estou tão agarrada às coisas que perdemos que eu deixo de ver o que eu estou ganhando, o que Deus está me dando, como Jó. Jó perdeu tudo que tinha, mas adorou ao Senhor assim mesmo. E a ele foi restituído tudo, inclusive a honra. Queridos, adore ao Senhor onde ele estiver, pois ele é sua maior alegria, e não o templo, não aquilo que foi destruído. Judá estava declarando: a nossa maior alegria é o templo que foi destruído, acabou, ele acabou, nós também. Não, queridos, estamos vivos, novas oportunidades estão chegando. Estejam prontos para a nova vida que Deus quer nos dar. Esteja pronto, esteja ativo. Se você está se lamentando, se eu estou me lamentando, nós não estamos prontos. Deixe de se lamentar e veja, enquanto a vida há esperança de vivermos a nova vida que Deus quer nos dar. Vou terminar citando um último texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso. Todos nós sabemos, né? Quem de nós não ora essa oração? Porque foi uma orientação do próprio Jesus quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Queridos, o versículo 12 diz o seguinte: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos falar esse versículo junto comigo? Mateus 6,12. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ouça bem o que Jesus estava ensinando aos discípulos. Na mesma medida que eu perdoo, perdoa-me, ó Pai. Coloque na balança. Veja, Senhor, que eu perdoo os meus devedores e assim eu preciso ser perdoado pelo Senhor. Às vezes agimos, irmãos, do modo contrário. Nós queremos o perdão de Deus, mas negamos o perdão aos nossos devedores. Ouça bem o que a palavra está nos ensinando. O que Jesus está nos ensinando: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Palavra de Jesus. Queridos, perdoe e seja livre. Se perdoe, se permita viver a nova vida em Cristo. Quantas pessoas estão se negando a receber Jesus como seu Senhor e Salvador para a sua vida? Quantas pessoas? Porque não se acham dignos da salvação. Realmente não somos. Mas Jesus, o autor da graça, ele desejou ministrar o seu perdão sobre nós, ainda nós sendo devedores. Queridos, se perdoe. Permita-se viver a nova vida que Deus tem para você. Não traga do passado pesos que não te pertencem, que não te pertencem mais. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e pecados para que nós pudéssemos viver a nova vida com Ele. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba esse perdão e essa graça
E na mesma medida que você está sendo perdoado pelo Senhor, perdoe as pessoas que estão ao seu redor. Sabe quem vai ser o melhor beneficiado? Você. Vai receber a salvação de Jesus e também vai ser livre de todo o peso para viver a nova vida que Jesus tem para te dar. Que Deus te abençoe. Pai querido, nós te agradecemos porque o teu recado foi tão claro à nossa vida, aos nossos corações nessa noite. Senhor, ensina-nos, Espírito Santo, a deixarmos de nos lamentar, de sermos agarrados ao passado, para vivermos as novas oportunidades em Cristo Jesus. Pai querido, dá-nos a capacidade de perdoar. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que em Jesus, podemos fazê-lo. Em nome do Senhor, haja dentro das famílias, ó Deus, tantos corações duros, entristecidos, trazendo mágoas, ó Pai, do passado para o presente e assim deixando de viver a nova vida, a nova oportunidade em Cristo. Abençoa, Deus, essas famílias. Abençoa os meus amados, o nosso bairro, a cidade de Tanguá, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Que possamos ver dentro dessa pandemia, apesar de estarmos em terra estrangeira, terra desconhecida, que o Senhor está nos dando nova oportunidade. Eu declaro junto dos meus irmãos que o Senhor é a nossa maior alegria. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Seja livre, seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Vamos continuar adorando com o ministério de louvor. Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez e declarando que, mesmo em meio às circunstâncias da vida, nos alegraremos. Todavia, me alegrarei. Que você possa sempre se alegrar no Senhor, mesmo que esteja passando por dificuldade. O Senhor tem poder para te dar paz e para alegrar o seu coração. E todos que têm o Senhor sabem que a alegria no Senhor é a alegria verdadeira. Que você possa declarar e cantar conosco esse louvor.